Então não é as boas obras que justificam ninguém. A pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, mas ela precisa nascer de novo, né? E isso é mediante a graça, mediante a fé. Então assim, a religião ela vai te colocar nesse lugar, aonde você está sempre em falta. É a história do jovem rico, por exemplo, né? Quando ele vai se encontrar com Jesus e ele chega para Jesus dizendo: mestre, o que eu devo fazer? Ele diz: mestre, né? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus vai conversando com ele ali, mas Jesus chega num ponto que faz ele perceber que tinha falta nele, e que aí ele entendeu: mas eu não consigo me salvar. Infelizmente ele saiu entristecido, provavelmente Jesus também saiu, né? Porque Jesus queria, né, que aquela pessoa se salvasse. Só que um capítulo depois tem a história de Zaqueu, né? E Zaqueu, ele não chega para Jesus falando: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Né? Ele vai para ver quem Jesus era, e essa é a diferença. E aí Jesus fala: hoje convém que eu fique na sua casa. Ele desce da árvore, né, que é uma figueira brava. A figueira na Bíblia é religião. Ele desce da religiosidade, que ele com certeza se espinhou para subir, porque ela é cheia de espinho. A religião machuca, cara. A religião, ela acaba nos atrapalhando, né? E aí Jesus entra na casa dele, e se você olhar para o texto, Jesus não pediu nada para ele. Ele, de estar frente a frente com Jesus, ele fala: cara, isso aqui mudou minha vida. Se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele mudou de vida só de estar com Jesus. E aí Jesus falou: isso é salvação. A salvação hoje chegou na tua casa, né? Então assim, John Wesley, ele estava nisso também. Fazia, mas nunca é suficiente. E os crentes hoje estão assim, cara. Eles vão para a igreja, eles jejuam, fazem campanha, fazem, cara, milhares de coisas. Mas assim, eles vivem de segunda a sexta condenados, né? Achando que Deus está longe, está distante. São raros os momentos de fé, infelizmente, né? E John Wesley, ele vivia essa crise, né? Depois dessa experiência dele entender que não era pelas obras, é o Espírito Santo de Deus, é a obra da cruz, tudo mudou. E aí aquele grupo, que era um grupo, eles começaram a pregar, John Wesley e George Whitefield, começaram a pregar. Os dois eram anglicanos. Começaram a pregar a justificação pela fé, a graça, como o Espírito Santo regenera. O que acontece? Eles foram proibidos de pregar dentro da igreja anglicana, porque a mensagem da graça, a mensagem da justificação pela fé, somente, graça e fé somente, e mais, Jesus mais nada. Essa pregação não é bem vista pela religião, porque ela pega o seu mérito e ela joga fora, porque o seu mérito nunca vai ser suficiente, né? Porque a gente não tem noção do quanto mal a gente é, e as nossas obras, por melhores que sejam, continuam sendo trapo de imundícia, segundo a Bíblia. A gente precisa da graça. Aí sim, depois que a gente é salvo, justificado, somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então aí a gente faz, né? A gente vive, mas isso não é mais um esforço, é o Espírito trabalhando em nós, né? Paulo vai dizer isso, né? Eu sou o apóstolo que mais trabalhei, porventura não eu, mas a graça de Deus em mim, né? Então assim, eles são expulsos da igreja, né? E eles começam a pregar a justificação, o grupo começa a crescer, né? Certa vez alguém pergunta para John Wesley: mas você não fica incomodado de não poder pregar na sua igreja mesmo, no seu púlpito, né? Porque ele era anglicano, né? Ele fala: não, o mundo é minha paróquia, né? Então assim, o mundo, cara, o mundo é a nossa missão. A gente tá aqui hoje, sim, cara, isso aqui é a nossa praça, como você falou, praça pública. Exato. Então assim, começa a crescer, grupos começam a se multiplicar, e aí entra novamente Susannah Wesley na história, mãe de John Wesley, porque começou a se romper muitos paradigmas, muitos. Por exemplo, pregação ao ar livre, não tinha naquele tempo, não podia. Pregação era coisa do teólogo formado, sacerdote, dentro das 4 paredes, dentro do templo, né? John Wesley e George Whitefield começam a pregar para 5, 10, 15, 20 mil pessoas. Não sei como que era a questão do som, né? Mas a questão é que o Espírito Santo agia e pessoas se arrependiam dos seus pecados e eram salvas, né? Então assim, rompeu o primeiro paradigma aí, mas assim, de muitos, né? Outro paradigma, por exemplo, certa vez John Wesley, ele fica em dúvida: será que mulher pode pregar a palavra? Será que ela realmente é ungida por Deus para pregar? A gente tem várias questões hoje, ministério pastoral. Eu sorri porque é o que mais debate hoje em dia, né? Olha lá, pastor, segue aí. Cara, o que acontece? Os grupos estavam crescendo, cara, e assim,
Quem que podia pregar a palavra naquele tempo? O teólogo. John Wesley, ele rompeu um outro paradigma. Agora o leigo também é líder. Pode pregar a palavra. Desde que estude, tenha vida com Deus, pregue a palavra. Então, assim, pessoas que não tinham formação começaram a pregar a palavra. Então, assim, começou a crescer os grupos, né? E aí mulheres começaram também a pregar. John Wesley escreve uma carta para Susana Wesley, a mãe dele. E aí? Devo deixar? Ele estava em dúvida, né? Ele estava rompendo ali um padrão. E ele não tinha clareza. E a mãe dele, muito sábia, não falou nem que sim nem que não. Falou assim, ó, visite um lugar onde tem uma pregadora. E veja se é o Espírito Santo falando por meio dela. Se for, tudo bem. Se não for, você para. E ele foi, cara. E ele falou, cara, é o Espírito Santo de Deus. É a unção do Espírito Santo de Deus. A mãe de John Wesley começou a fazer reuniões para 200 pessoas dentro da própria casa. Cara, hoje uma igreja de 200 pessoas, a gente, né? Sim. Não, a minha igreja não é uma igreja de 200 pessoas ainda. Já chegar. é uma igreja grande já, né? Diga-se de passagem. Dentro da casa, Glória cara. a Deus. Dentro da casa. Então, assim, foi rompendo padrões, paradigmas, enfim.